Olá pessoal, vamos aí para mais uma aula de matemática com o professor Cláudio Ivanez. E hoje nós vamos estar apresentando para vocês os divisores e múltiplos de um número natural. Iniciamos pelos divisores e para isso vamos apresentar uma situação para a gente analisar. Thaís comprou um pacote com 48 balas e tentou repartir igualmente em saquinhos com 5 balas cada um. Mas sobraram 3 balas, então ela tentou repartir em saquinhos com 6 balas cada e conseguiu montar 8 saquinhos sem sobras. Então vamos lá nas seguintes situações. Ela pegou a quantidade de balas, que era 48, e fez a divisão primeiro por 5, tá? Então 5 vezes 9, 45, sobraram o quê? 3. Então você observa que nessa primeira divisão houve resto 3. Pegou o 48 e dividiu agora por quanto? Por 6. Saquinhos que cabiam 6 balas. Então dá 8, 6 vezes 8, 48. Para 48, 0. Então vocês observam que na primeira divisão houve um resto 3. Na segunda o resto foi 0, ou seja, a divisão foi exato. Então nós podemos concluir aqui, que o 6, ele é o quê? É divisor de quanto? De 48, tá? Então o que seria o divisor? É aquele número que divide o outro. E essa divisão, ela é exata. Por que o 5, ele não é divisor do 48? Observa que a divisão por 5, o resto é quanto? 3. Então, por isso que não é divisor. Nesse caso aqui, tanto o 6 como o 8, eles são divisores de 48. Por quê? 48 dividido para 6 é 8 e 48 dividido para 8 é 6. Então, nós podemos concluir o seguinte. Um número natural não nulo, A, ele vai ser divisor de outro número natural B, quando a divisão de B por A é exata, como nós vimos aqui, A divisão de B por A, tá aqui, B por A foi exata, correto? Então, sempre que isso ocorrer, esse número A, ele vai ser o quê? O divisor do número B. Vamos para os múltiplos. Mais uma vez, outra situação. Paulo e Rogério colecionam figurinhas. Dessa vez, eles estão formando um álbum de carros esportivos. Cada envelope de figurinha que eles compram vem com 3 figurinhas diferentes. Essa semana, Paulo comprou 5 envelopes de figurinhas e Rogério comprou 3 envelopes. Olha a pergunta: quantas figurinhas cada um deles comprou? Para isso, vamos montar uma tabelinha aqui, onde eu tenho, para um envelope, eu tenho 3 figurinhas. Para 2 envelopes, eu tenho 6. Para 3 envelopes, eu tenho 9. Para 4 envelopes, eu tenho 12. Para 5 envelopes, eu tenho 15. Correto? Professor, como é que o senhor chegou nesses resultados das figurinhas? Se o envelope tem 3 figurinhas, então eu tenho aqui, 3 vezes 1, tá? 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4 e 3 vezes 5. Daí eu encontrei esses valores aqui que vocês estão vendo das figurinhas. Só que ele não quer isso, ele quer o quê? Quantas figurinhas cada um deles comprou, tá? Então vamos lá, Paulo comprou quantos envelopes? 5. 5 envelopes tem quantas figurinhas? 15. Então Paulo comprou 15 figurinhas, correto? E Rogério? Rogério comprou quantos envelopes? 3 envelopes. 3 envelopes são quantas figurinhas? 9. Então, comprou 9 figurinhas. Correto? Pessoal, mas na verdade, o que nós queremos mostrar para vocês aqui é que o 3, o 6,
o 9, o 12, o 15. Se eu aumentar aqui o 18, o 21, o 24, todos esses números aqui representam múltiplos de 3. Por quê? Porque eles são resultados de uma multiplicação por 3. Aqui, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6 e assim vai. Se você pegar o 3 e multiplicar por qualquer número, você vai encontrar um múltiplo dele. Então, pessoal, nós podemos concluir que um número natural A será múltiplo de um número natural B diferente de zero quando A for divisível por B ou B for o divisor de A. O que nós estamos vendo aqui, ó, tá? O 3 é múltiplo de 3 por quê? Porque 3 dividido para 3 é exato. O 6 é múltiplo de 3 por quê? Porque 6 divisível por 3 também vai dar uma divisão exata. Qualquer número que vocês pegarem aqui e dividir por 3, essa divisão vai ser exata. Por isso que todos esses números aí são divisores, aliás, são múltiplos de 3. Números primos. Um número que possui apenas dois divisores naturais distintos, o número 1 e ele mesmo, ele é denominado de número primo. Então, vamos lá. Para ser número primo, ele tem que ter apenas dois divisores distintos, ou seja, diferentes. O 1 e ele mesmo. Os números naturais que possuem mais de dois divisores distintos, eles são chamados de quê? Números compostos, tá? Ou o número é primo ou o número é composto. Mas temos o número 1, que não é nem primo e nem composto. Por quê? Ele não é primo porque ele não tem dois divisores distintos. E não é composto porque ele não tem mais de dois divisores. Ele só tem apenas um divisor, que é o próprio 1. Aí nós temos alguns exemplos de números primos, tá? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Se eu só tem esse, não. São infinitos números primos. Da mesma forma, os números compostos, 4, 6, 8, 10, 9, 10, né? São números compostos. Só tem isso aí? Não, são infinitos. Se existem infinitos números naturais, vai existir infinitos números que são primos e infinitos números compostos. Correto? Importante essa informação. O único número primo par é o 2, tá? Por quê? Todos os outros números pares, eles são divisíveis por 2. Então, eles vão ter mais de dois divisores distintos, tá? Decomposição em fatores primos. Vejam só. Se eu tenho lá o número 20, eu quero decompor esse 20 em fatores primos. Então, nós vamos pegar 2 vezes 10. 2 vezes 10 é 20, né? O número 2 é primo, o 10 não. Então, eu tenho que fazer a decomposição agora desse 10. Como é que eu posso escrever o 10? 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Observa que agora o 2 é primo, o 2 é primo e o 5 é primo. E 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20. Então, eu fiz aí a decomposição em fatores primos do 20. Professor, toda vez que eu for fazer essa decomposição, eu tenho que ficar procurando números para me multiplicar, números primos para me multiplicar e ver se dá o 20. Existe uma maneira bem mais prática de você fazer isso. Para isso, vamos pegar como exemplo o 72, o 116 e o 231, tá? Vamos fazer essa decomposição dessa forma que eu aconselho vocês fazerem toda vez que vocês forem indagados a fazer a decomposição em fatores primos de um número, tá? Vamos iniciar pelo 72. Como é que nós vamos fazer essa decomposição? Vamos pegar o 72 e fazer as divisões sucessivas, tá? 72 dá por 2, porque é um número par, dá 36. Dá por 2, que dá 18. Dá por 2, que dá 9. Não dá mais por 2, mas vai dar por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá quanto? Dá 1. Então, eu posso escrever o 72 como os fatores, com os seguintes fatores: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Vocês observam que nessa multiplicação eu só tenho
números primos, tá? Vamos pegar agora o 116 e fazer a mesma coisa. Dá por 2, que dá 58, dá por 2, que dá 29. 29 só dá por 29, que dá 1. Então, 116, feita a decomposição em fatores primos, vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 29. Tá aí a decomposição do 116. Vamos pegar agora o 231. 231 não dá para dividir por 2, mas vai dar por quanto? Por 3, tá? 231 dividido para 3 vai dar 77, que dá por 7, dá 11, que dá por 11, que dá 1. Então, 231 vai ser igual a 3 vezes 7 vezes 11. Pessoal, então está aí a forma de você fazer a decomposição de qualquer número composto, tá? A decomposição desses números compostos em fatores primos.